que é a patogenia, para vocês entenderem? Primeiro, a gente tem o coronavírus felino. Coronavírus entérico felino. Vai ocorrer inoculação. Então, transmissão oro-fecal, oro-nasal. Gatil, superlotação, teve contato com as fezes. O que aconteceu? Esse vírus entérico felino vai lá para os enterócitos, que é o quê? Que são as células do intestino do gato. Se multiplicou lá nos enterócitos. Então, descendo aqui, o vírus vai lá, se multiplica nos enterócitos e pode causar uma infecção subclínica. Aqueles gatos não vão manifestar clinicamente nadinha, vão só liberar nas fezes. E esses gatos são problemáticos porque eles são assintomáticos e estão liberando o vírus na fezes. Ou então, geralmente, uma diarreia autolimitante ali, deu uma diarreiazinha, né? Como se fosse uma dorzinha de barriga, voltou ao normal. Coronavírus entérico felino. Acontece, é comum, inclusive, ter este vírus. Beleza, agora vamos entender como que acontece. Pelo esquema, para ficar bem gravado na mente de vocês. A gente tem o vírus do coronavírus entérico. Ele tem tropismo por onde? Que eu já falei, cansei de falar. Das células do intestino, certo? Chegou lá nos enterócitos, principalmente intestino delgado. Eles vão se replicar lá. Aqui são as criptas intestinais. Então, vai se replicando. E nisso, vai sendo liberado nas fezes. O que pode acontecer? O gato manifestar diarreia, vômito, autolimitante, ou o gato ser assintomático. Então, se ele é assintomático, ele vai continuar o quê? Se reinfectando e passando essa infecção para outros. Raramente é fatal o coronavírus entérico felino. Maioria dos gatos, 2 a 3 meses de disseminação aí para o meio ambiente. E os filhotes, eles são mais susceptíveis e têm maior disseminação viral nas fezes. Então, ele pode manifestar, às vezes, essa diarreia, né? Os filhotes, porque eles são mais susceptíveis. Mas, no geral, gente, não preocupa muito, é passageiro, não mata, só se o animal estiver nessas condições, assim, muito caóticas. Fora isso, não costuma levar o animal a óbito. Coronavírus entérico felino. Aí, o que acontece para virar PIF? Mesma coisa. Inoculação do vírus entérico, do coronavírus entérico felino. Esse coronavírus vai lá para os enterócitos, vai se multiplicar, mesma coisa, até aqui tudo normal. Infecção subclínica, diarreia autolimitante. Vocês entenderam que até essa parte aqui, ó, tudo mesma coisa do slide anterior? Só que aí, o que acontece? Acontece que, por algum motivo, o que eu cansei de falar até agora, mutação genética. Esse vírus vai mudar. O vírus, ele é muito susceptível a mutações, né? Não é à toa que cada hora a gente pega uma gripe diferente, porque nunca é o mesmo vírus, sempre é um vírus novo. Por quê? Porque ocorre várias mutações, é muito fácil o vírus passar por esse processo de transformação, de mutação. No caso da PIF, esse vírus mãe foi lá, fez sua multiplicação, tudo igual até aqui, só que por algum motivo aconteceu essa mutação genética. E essa mutação genética, estudos falam que estão ligados às proteínas virais da espícula. Lá no slide do vírus, mesmo que eu coloquei para vocês, tem a parte da espícula, que é também chamada S, e tem a membrana chamada M. Parece que nesses dois pontos ocorre a mutação. E essa mutação, ela faz com que o vírus desenvolva naquele animal não mais uma gastroenterite tranquila, autolimitante, subclínica, e sim um quadro de peritonite infecciosa felina. Vou mostrar aqui para vocês também um slide onde detalha melhor esquematicamente para vocês verem e tentar entender essa parte. Bom, e eu deixo essa pergunta para vocês. O vírus da PIF, diante dessa etiopatogenia que eu demonstrei para vocês aqui, vocês acham que ele é transmissível? Tem essa preocupação de um gato meu estar contaminado. Ele está infectado com o vírus da PIF, eu levei no veterinário. O veterinário falou comigo que era PIF, o animal morreu e era PIF mesmo. E agora eu tenho outro gato. E aí? Esse gato vai pegar a PIF? Tem esse risco? Então, o que o estudo fala aqui pra gente? Eu trouxe a literalidade mesmo do estudo, tá? Ó, em termos gerais, acredita-se que o vírus da PIF não seja transmissível. Justamente por quê? Porque ele fica ali no organismo do animal por uma mutação. Ele não vai ser eliminado e o animal vai contrair pela orofecal o vírus da PIF, entenderam? Então, em linhas gerais, não é transmissível.
Embora existem cepas, né? Sempre tem que ter, né? Um embora, um entretanto, que biologia não é matemática, né? 2 mais 2 aqui não são 4. Então, a chance é pequena de transmitir. Porém, há cepas intermediárias do vírus transmissível ou cepas com maior risco de serem transmitidas de um gato para o outro. Porém, o que pode indicar, né, um risco elevado de desenvolvimento e transmissão em uma população. Porém, gente, o que nós mais vemos durante a nossa rotina de atendimento e também os estudos falam? Não é transmissível, tá? Mas pode ser que seja. Depende da cepa. Entretanto, a grande maioria não transmite. O que eu orientei recentemente para essa tutora? Vamos testar? Vamos fazer uma sorologia, vamos ver para você ficar tranquila também. E se der positivo para o coronavírus entérico, né, a gente vai ficar alerta. Pode ser que desenvolva a PIF, tá? Então, assim, essa foi a minha orientação para ela. Mas eu vou chegar nos sinais clínicos e isso vai ficar mais claro para vocês na parte de diagnóstico também do exame. O coronavírus felino mutante, gente, ele vai se multiplicar lá nos enterócitos. Multiplicar não, o coronavírus entérico, ele vai lá nos enterócitos multiplicar. Aí teve a mutação. A mutação gerou o vírus da peritonite infecciosa felina. Esse vírus, ele vai lá nos enterócitos e vai se multiplicar lá? Não. Ele não vai nos enterócitos. A célula que ele ama, que ele é apaixonado, que ele gosta, que ele vê e ele vai lá, são essas células lindas aqui, ó. Olha que célula mais bonita. Isso aqui é uma imagem real, tá? Esse aqui é um desenho. A primeira é um desenho, a segunda é uma imagem de uma lâmina histológica. Essa célula linda é o macrófago. O macrófago é uma célula de defesa. Ele é o come-come que a gente fala, né? Ele que vai comendo tudo que for ruim ali no organismo é o macrófago. Então, ele vai lá no macrófago, que ele gosta muito do macrófago, e vai se replicar dentro. Então, ele não vai ficar mais nos enterócitos. Por isso que não é tão comum a gente ver tanta diarreia em animais que têm PIF. Eles costumam ter outras apresentações clínicas, principalmente a CIT. A característica para mim da PIF é aquela quantidade de líquido dentro do abdômen do animal, então o abdômen distendido, e quando eu punciono, vem um líquido amarelo extremamente viscoso, parece uma gelatina líquida, ela é viscosa, você pega assim na sua mão e faz isso aqui, ó, ele forma um fio, ele é muito viscoso. Então você vê que não é um líquido comum, e de fato é um líquido muito característico. Uma efusão pode ser efusão pleural, pericárdica, mas a mais comum é a ascite, certo? E então ele tem outras apresentações clínicas graves, agudas e fatais, tá? Então ele vai lá nos macrófagos, os macrófagos vão replicar o vírus. Então vai mandar vírus para tudo enquanto é lugar no organismo do animal. E também vai ocorrer o quê? Uma resposta imunológica. Então o organismo do gato detectou que tem aquele vírus, que foi lá no que tinha ido primeiro lá nos macrófagos e se multiplicado, certo? Até aí todo mundo acompanhando comigo. Aí o gato, a imunidade dele detectou. A imunidade dele detectou que tem um vírus ali, que o organismo do gato vai fazer? Combater esse vírus. Combatendo esse vírus, forma-se imunocomplexos, ou seja, complexos imunes, onde a gente tem um antígeno e um anticorpo ligados. E esse antígeno e anticorpo ligados, eles vão se depositar onde? Nos vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter uma vasculite generalizada. Então, o vírus ainda utiliza de uma resposta imunológica do paciente para gerar mais danos para ele. O que seria uma resposta imunológica benéfica, ela acaba sendo um sinal clínico que é a vasculite, que piora ainda mais o quadro daquele meu paciente. Então, assim, é um vírus que ele vem para matar mesmo. Ele não vem brincando, não. Ele vem para matar. E as duas formas clínicas, tá? Que o animal pode apresentar. Que é o quê? A forma efusiva e não efusiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que um paciente com a forma efusiva vai chegar para mim no meu consultório normalmente com líquido. Lembra? Efusão. Então, se é efusão, efusão onde? Pode ser dentro do abdômen. Então, ele fica com aquele abdômen distendido. O balotamento, né, que é aquele teste onde a gente põe a mão de um lado e põe a mão do outro do paciente e bate assim na barriga dele e forma, né, como se fosse uma reverberação de água. É o balotamento, então teste de balotamento positivo. Essa ascite pode ocorrer junto também, ou separado. Uma efusão pericárdica e pleural.
E o líquido é da mesma característica. Quando eu punciono, seja do pericárdio, seja da pleura, o líquido é muito similar ao abdominal. Então, é a forma efusiva, a forma úmida, vou mostrar imagens. E a não efusiva, ou forma seca, geralmente é uma forma granulomatosa, ou seja, os órgãos, que eu também vou mostrar a imagem, fica cheio de grânulos, cheio de fibrina, lotado de fibrina ali, todas nos órgãos, comprometendo a sua função. A forma efusiva é mais grave e ela mata mais rápido, certo? E a forma granulomatosa também mata, depende, o sinal clínico vai depender do órgão. Se ela ir lá nos rins, como eu vou mostrar nessa imagem aqui, ó, são grânulos nos rins, ela pode causar uma insuficiência renal nesse paciente. Esse paciente vai apresentar sinais clínicos de insuficiência renal e vai morrer, tá? Então, se ela for no fígado, dá de uma maneira, se ela for no pulmão, dá de outra apresentação clínica. Então, a granulomatosa, ela pode apresentar clinicamente de várias maneiras. Mata, mas demora mais. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal.